Bem-vindo ao canal A Bíblia. No vídeo de hoje meditaremos à luz das Escrituras Sagradas. Por que o homem precisa de salvação? Você já pensou em onde passará a eternidade? Você pode alcançar essa salvação? Vamos desvendar essas outras questões que nos trazem tantas dúvidas. Comecemos pelo início. Quando Deus criou o homem, colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e deu-lhe uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como está em Gênesis 2, versículos 16 e 17. Deus deu uma ordem clara. O homem podia comer livremente os frutos de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto dessa árvore estava-lhe vedado, e o castigo para a desobediência seria a morte. Cedendo à tentação do diabo, Eva comeu do fruto da árvore e o deu a Adão, que também o comeu. Ambos desobedeceram a uma ordem clara e direta de Deus. Ambos pecaram. Como vemos em Gênesis 3, versículos 1 ao 6. O castigo da desobediência a essa ordem foi a morte espiritual e física e também separação de Deus. Deus é justo e verdadeiro. Cumpriu o que lhes tinha dito que aconteceria se a sua ordem fosse violada. Este castigo e esta separação é válida para toda a descendência de Adão e Eva. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículos 12. Por causa do pecado de Adão e Eva, também nós nascemos pecadores e separados de Deus. Somos completamente depravados. Não é uma acusação, mas uma descrição precisa da nossa realidade. Não somos apenas pecadores, mas profundamente pecaminosos, incapazes de nos salvarmos por nós mesmos. Todo homem sem Cristo está sob o domínio do pecado, ou seja, são escravos do pecado. A sujeição ao pecado não é perceptível aos sentidos naturais e nem é possível identificá-lo através dos sentimentos ou das emoções. Somente as Escrituras revelam o pecado como o mal que afeta a todos. Diante dessa realidade sombria, surge a esperança, a graça soberana de Deus. Essa graça não é algo que conquistamos, mas um dom imerecido que nos é concedido por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. A cruz de Cristo é o ponto central da mensagem do Evangelho, pois é ali que vemos a justiça de Deus sendo satisfeita e a porta da salvação sendo aberta para todos aqueles que creem. E ao ouvir a pregação do Evangelho, isso nos leva a reconhecer este nosso estado, de nos arrependermos dos nossos pecados e de confiar em Deus como nosso Salvador. Ele então nos regenera, nos faz nascer de novo, livrando-nos da morte espiritual em que estamos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, versículos 3. Paul Washer, em seu livro O Verdadeiro Evangelho, ele enfatiza que a fé não é um esforço humano, mas um dom dado por Deus. É pela fé e não por obras que somos justificados. Essa perspectiva desafia a ideia de que podemos ganhar a salvação através de boas ações. A salvação é inteiramente um presente de Deus, recebido pela graça, mediante a fé. Mas aí você pode estar pensando, mas quem é Jesus para que eu possa confiar nele? Jesus foi um homem da cidade de Nazaré, como qualquer outro homem. Porém, o diferencial entre Cristo e os demais homens está na forma como veio ao mundo. Enquanto os demais homens veem a existência da concepção derivada da união íntima de um homem e uma mulher, na eternidade, o Verbo eterno teve que se esvaziar da sua glória, ou seja, deixar o seu divino poder e ser lançado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, Maria. Fato que determina que nasceu sem pecado.
O Verbo desde sempre existiu, mas ao despir-se da sua glória, conforme as profecias se fez homem e nasceu na casa de Davi. Entre os homens foi nomeado Jesus conforme orientação de Deus, e tudo o que estava escrito acerca dele nas Escrituras cumpriu-se. Romanos 1, versículos 3. Enquanto o primeiro homem Adão, que veio ao mundo sem pecado, desobedeceu a Deus, o Verbo eterno, ao assumir a forma humana, se fez servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A desobediência de Adão trouxe condenação sobre todos os homens, e Cristo, pela sua obediência, trouxe salvação a todos quanto crerem nele. Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, Romanos 1, versículos 4, cumprindo cabalmente o que foi dito a Davi. O teu descendente que proceder das tuas entranhas, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. 2 Samuel 7, versículos 12 ao 14. O apóstolo Pedro deu testemunho que Cristo foi crucificado, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que em nenhuma outra pessoa há salvação, pois na terra não há outro nome pelo qual os homens são salvos. Atos 4, versículos 11 ao 12. Jesus é o Salvador, porque quando o homem, Adão, pecou contra o Criador, Deus prometeu um libertador, o Messias, que é o Cristo, e na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu unigênito aos homens, cumprindo-se as profecias escritas a respeito de Jesus séculos antes do seu nascimento. Jesus é o descendente prometido a Abraão, em quem todas as famílias da terra seriam benditas. Ele é o rebento na casa de Jessé, o filho de Davi. Conforme a profecia, Jesus nasceu de uma virgem na cidade de Belém, e na sua boca nunca houve engano, porque falava verazmente segundo o seu coração. Conforme as profecias, na crucificação, as mãos e pés de Jesus foram perfurados, morreu e foi sepultado na cova de um homem rico, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, provando assim que o Jesus de Nazaré é efetivamente o Cristo, o filho de Davi, conforme confessou o cego, à beira do caminho de Jericó. Até aqui, apresentamos aspectos da vida de Jesus homem quando habitou entre nós, porém, é imprescindível salientar que Jesus também é o Senhor da glória. Jesus, desde sempre, eternidade, é Deus. João 1, versículos 1. De posse do seu eterno poder tem toda a autoridade. Na eternidade não há hierarquia entre as pessoas da Trindade, são um, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, Verbo eterno e o Espírito Santo. E estes três são um. 1 João 5, versículo 7. De modo que o Verbo eterno possui toda a autoridade, é conhecedor de todas as coisas, é onipresente e dá vida a todos que crerem nele conforme as Escrituras. Antes de haver mundo, o Verbo eterno criou todas as coisas e ele sustém todas as coisas pelo seu poder. Mas para ser introduzido no mundo, o Verbo eterno despiu-se do seu eterno poder. João 17, versículo 5, Filipenses 2, versículo 7. E se fez carne e passou a habitar entre os homens na qualidade de único gerado de Deus, pois a sombra do Espírito repousou sobre Maria e ela achou-se grávida. Quando esteve entre os homens, admitiu abertamente: Eu e o Pai somos um. E aquele que o ouviram retrucaram: Tu, sendo homem, te fazes Deus. João 10, versículos 30 a 33. Eles achavam que Jesus estivesse blasfemando e queriam matá-lo. Todas as vezes que Jesus anunciou a sua divindade, os seus ouvintes quiseram apedrejá-lo. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, versículo 58. Quando João Batista deparou-se com Jesus, apesar de ver um homem semelhante a ele, declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sendo homem, João Batista enfatizou: Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu, apontando a preexistência de Cristo.
João 1, versículos 30. Na eternidade não havia a relação Pai, Filho e Espírito Santo. Na eternidade o Verbo é 100% Deus, e ao deixar a sua glória ao ser introduzido no ventre de Maria, se fez 100% homem. No mundo dos homens, com a encarnação do Verbo eterno, passou a existir a relação Pai e Filho, pois seres celestiais não procriam, e este foi o acordo de Deus Elohim na eternidade, segundo Samuel 7, versículos 14. Em meio aos homens, Jesus não deteve nem sequer 1% do poder que possui antes de ser introduzido no mundo, pois só tornando-se efetivamente homem, reuniria os elementos imprescindíveis para ser mediador entre Deus e os homens. Ou seja, em tudo Cristo foi semelhante aos homens, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, versículos 5 e Hebreus 2, versículos 17. Lembrando que o poder de Deus é infinito, qualquer porcentagem do poder de Deus, a mais infinita, diz de um poder ilimitado. Quando em meio aos homens, Jesus viveu na dependência completa do Pai, ou seja, efetivamente se fez homem e foi obediente ao Pai até o fim. Quando o homem, apesar de não estar de posse da sua glória, poder, Jesus, o Espírito Eterno encarnado, era digno de adoração. Os discípulos e os seguidores de Jesus não conseguiam compreender que aquele homem nascido em Belém e que residiu na cidade de Nazaré era o Criador do mundo. Os contemporâneos de Jesus não conseguiam ter ideia da glória e majestade de Cristo porque ele se fez homem por causa da paixão da morte. Mas através da sua ressurreição, agora é possível compreender que todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Hebreus 2, versículos 8 ao 10. É imprescindível ao crente compreender que Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança que pode compadecer dos pecadores, pois esteve sujeito às mesmas fraquezas, e em tudo foi tentado, porém, sem pecado. Ele mesmo, em obediência ao Pai, se interpôs como sacrifício, e entrou nos céus em um tabernáculo não feito por mãos de homens. Mas ele, que já permanece para a eternidade, possui um sacerdócio exclusivo. Eis porque tem condições de salvar definitivamente os que por meio dele se aproximam de Deus, pois está sempre vivo para interceder em favor dele. Hebreus 7, versículos 24 ao 25. A mensagem de Jesus é universal e atemporal. Jesus salva crianças, velhos, mulheres, homens, rico, pobre, sábio, ignorante, etc. Quando entre os homens, Jesus recebeu afetuosamente tanto os rejeitados pela sociedade e pela religião, quanto aqueles que, tendo uma religião e desempenhando um papel social, creram nele. Jesus comissionou os seus discípulos dizendo: Ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, versículo 9, e João 3, versículo 16. Pois ele morreu pelos pecadores. Cristo morreu por todos os homens pecadores, pois o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículos 4. Para ser salvo, é necessário crer que aquele Jesus que residiu na cidade de Nazaré é o Filho de Deus, nascido da descendência de Abraão e na casa de Davi. Que ele fez muitos milagres e maravilhas enquanto andou entre os homens com a missão de revelar Deus à humanidade. Atos 4, versículo 10. Foi morto, sepultado, mas ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia e está à destra da majestade nas alturas. Jesus veio ao mundo como o unigênito do Pai, e por tudo que sofreu, fica evidente que, mesmo sendo o Filho de Deus, foi obediente em tudo, até a morte. Ele foi conduzido ao Calvário como um cordeiro que não abriu sua boca e abdicou de fazer a sua vontade, sujeitou-se à vontade do Pai. E ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos como o primogênito de Deus, pois por ele muitos filhos são conduzidos a Deus.
pois aqueles que creem em Cristo morrem para o mundo e nascem de novo, como filhos de Deus. Quando o homem crê em Cristo, o juízo de Deus estabelecido no Éden é satisfeito, pois a pena estabelecida para os pecadores, a morte, não passa da pessoa do transgressor. Deus é justo juiz quando o pecador morre sem Cristo, pois recebe o cumprimento da sua sentença, pois o salário do pecado é a morte. É no momento da morte com Cristo que o homem passa à condição de morto para o pecado. Romanos 6, versículos 11. E a maravilhosa graça de Deus se manifesta, pois mesmo não tendo obrigação nenhuma para com aquele que foi apenado na morte com Cristo, graciosamente Deus traz à existência um novo homem pela ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura isenta de culpa. Esta nova criatura é participante da natureza divina, ou seja, bom, luz, filho, etc. Do bom tesouro do coração fala coisas boas. Confessa que Jesus é o Filho de Deus, produz o fruto dos lábios de quem está ligado à oliveira verdadeira. Paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto. Isaías 57, versículo 19. Mas isso quer dizer que agora não peco mais? Não. Apesar de sermos regenerados pelo poder de Deus, ainda existem resquícios de pecados em nossa vida. Após a conversão se inicia o processo de santificação, que com o auxílio do Espírito Santo vai nos ajudando a lutar contra nossos inimigos, nossa carne, o mundo e suas tentações e as setas inflamadas de Satanás. Mas não temos mais prazer no pecado. Agora nossa mente está iluminada pelo Espírito Santo, e quando pecamos, temos consciência que estamos pecando contra nosso Deus e Pai. E como um pai amoroso que disciplina a seu filho que ama, assim Deus age com seus filhos, que foram regenerados pela obra redentora de Cristo. Por isso que de suma importância realizarmos a leitura diária das Escrituras Sagradas, que são através delas que Deus vai falar conosco. Reservar um tempo de oração para conversarmos com nosso Deus e ir a uma comunidade cristã que prega a palavra com fidelidade, e nesta comunidade estar em comunhão com outros irmãos de fé. A vida cristã é muito mais do que uma simples adesão a um conjunto de crenças. É uma jornada dinâmica, marcada por um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e pela busca constante de santificação. A vida cristã é uma jornada emocionante e desafiadora. É uma jornada de descoberta, de crescimento e de transformação. Ao seguir a Jesus, encontramos propósito, significado e alegria. Espero que você tenha sido inspirado por esse vídeo. Se você já é um cristão, compartilha esse vídeo com aquele amigo, vizinho ou familiar que está evangelizando. Caso ainda não seja, ótima oportunidade que Deus está lhe concedendo conhecer a Cristo. Quer se aprofundar mais no conhecimento do Evangelho? O livro O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer, é uma obra que busca resgatar a essência do Evangelho cristão, apresentando-o de forma clara e contundente. Baseado em suas exposições sobre Romanos 3, Paul Washer explora a profundidade do pecado humano e a grandiosidade da salvação em Jesus Cristo. Vou deixar o link na descrição caso tenha interesse em adquirir essa obra-prima. Até próximo vídeo, que a graça e paz do Senhor esteja com todos vocês.